Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a descoberta do átomo, tá? O átomo, a descoberta do átomo foi o princípio de tudo, né? É o princípio da química, da física, né? Esse pensamento filosófico que surgiu lá na Grécia Antiga a respeito do átomo, que foi trazendo para as mentes humanas a ideia da surgimento das coisas, da formação de tudo que existe, inclusive a formação do universo. Tá? Então, conta-se que lá cerca de 4 a 5 séculos antes de Cristo, né, existia dois estudiosos, né? Um chamava-se Leucipo, tá? E seu discípulo Demócrito. Tá? Leucipo e Demócrito faziam parte da escola jônica, tá? A escola jônica lá da cidade de Mileto, tá? Lá na Grécia Antiga, tá? Mileto era uma cidadezinha na beira do mar, é, onde viveu, inclusive, o famosíssimo Tales de Mileto. Todos já devem ter ouvido falar de Tales de Mileto. Inclusive, Tales de Mileto foi um dos formadores da escola jônica. Tá? O Tales, juntamente com Anaximandro e Anaximenes, tá? São os fundadores da escola jônica lá de Mileto. Tá? A primeira escola filosófica da Grécia, que, por sinal, foi, né, o princípio de toda a filosofia voltada assim para os conhecimentos físicos e químicos, tá? Conhecimentos sobre o surgimento do universo, a formação do universo e coisa e tal. Tá? Então, tudo começou com Tales de Mileto. Inclusive, Tales de Mileto ficou famosíssimo, porque ele conseguiu medir a altura das pirâmides do Egito através de uma fórmula matemática que ele criou, né? Um teorema, né? O teorema de Tales, que com esse teorema ele conseguia medir a altura de um objeto por mais alto que fosse, usando uma estaca, medindo essa estaca, né, que ficava paralela ao objeto e a sua sombra, tá? Então, através da sombra do objeto a ser medido e da estaca que ele usava, ele conseguia medir a altura exata da pirâmide do Egito. Né? Conseguiu fazer esse feito e ficou famosíssimo, e seu teorema é usado até hoje. Mas voltando lá para o Leucipo e o Demócrito, existe uma lenda, não se sabe direito como que eles chegaram, mas existe uma lenda que os dois, né, o mestre e o discípulo, estavam sentados, né, e vendo a chuva cair, né? Estava chovendo e os pingos de chuva, quando cai e bate no chão, eles saltam, né? Eles espirram, vamos dizer assim, né? E se você observar bem, aquele pingo de chuva ao cair no chão, ele se divide em vários pinguinhos menores, né? Em várias gotas menores, né? De gotas para gotículas, né? Aí diz a lenda que um olhou para o outro e disse: Nossa, mas se a gente pudesse continuar dividindo a gota d'água em pedaços, em partículas cada vez menor, chegaria um momento que não seria possível mais dividir. Não é? Você vai dividindo, 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 chega uma hora que não se consegue mais dividir a gota d'água a mais. Aí eles chamaram essa última gotícula de água que não daria mais para ser dividida de átomo, ou seja, a parte indivisível da matéria. Aí então surgiu lá 400 anos antes de Cristo, pela primeira vez a palavra átomo, tá? Hoje nós sabemos que existe
aproximadamente 120 átomos, né? Aproximadamente 120 átomos diferentes, né? Existem 92, se eu não estou enganado, são átomos, existem naturalmente na natureza, que forma tudo o que existe no universo, são formados por esses 90 e poucos átomos, tá? E existem os outros átomos que foram criados artificialmente, tá? Pelo homem, tá? Então, os átomos, desde essa época, passaram a ser estudados, né? E foram sendo estudados e são estudados até hoje, tá? Aí, com o tempo, os cientistas foram desenvolvendo teorias, né, sobre os átomos, tá? Surgiu a primeira teoria moderna, vamos dizer assim, a respeito do átomo, com Dalton, né? O Dalton disse que o átomo era uma bola maciça, tá? E indivisível, tá? Depois veio Thomson. Thomson disse que o átomo parecia um pudim de passas. Ele era maciço, mas tinha partículas que ficavam misturadas com esse núcleo maciço aí, tá? Depois veio outros dois cientistas, né, Rutherford e Bohr, que sugeriram que o átomo parecia um sistema solar. Ele tinha um núcleo e tinha partículas eletricamente negativas, que ele deu o nome de elétrons, que ficavam orbitando esse núcleo. Tá? E é a teoria mais aceita até hoje. Então, todas as coisas são feitas de átomos, tá? Tudo que existe é composto de átomos, tá? E esses átomos são exatamente assim. Eles possuem um núcleo, né? Esse núcleo possui carga positiva, tá? Carga positiva, que são chamadas de prótons, e cargas neutras, chamadas de nêutrons, que ficam lá no núcleo. E em torno desse núcleo, partículas muito menores que ficam orbitando esse núcleo, chamada de elétrons. Tá? E o que diferencia um átomo de outro átomo é a quantidade de prótons e de elétrons que o cara tem. E prótons, elétrons e nêutrons, tá? Mas são feitos do mesmo material. A única diferença é a quantidade que cada um tem, tá? E um determinado elemento químico, um determinado átomo, sofrendo pressão e temperatura, se transforma de um para outro, perdendo ou ganhando prótons e elétrons. Tá? Então, assim você pode modificar um átomo, transformar um átomo em outro átomo. Tá? E isso acontece naturalmente, por exemplo, no Sol. Tá? O Sol começa com hidrogênio, que é um elemento muito simples, que possui apenas um elétron e um próton e um nêutron. Tá? Aí, sobre muito calor e pressão, tá? Ele ganha mais um elétron, tá? E acaba se transformando em hélio, tá? Um outro elemento químico. O hélio, sobre muito calor e muita pressão, se transforma em outro elemento, que se transforma em outro, cada vez mais pesado, né? Inclusive o ferro, que nós usamos no nosso dia a dia, é um elemento químico que originou lá do hidrogênio e se tornou, que é um gás, né? E se tornou ferro, que é maciço e muito pesado lá no interior do Sol, tá? Então, uma síntese aí, pessoal, do que é um átomo, tá? Nas próximas aulas aí a gente vai estar falando mais sobre esse assunto, tá? Um pouco do contexto histórico, né? Espero que tenham gostado, né? Um forte abraço e até a próxima.